Olá, boa tarde a todos. Como vocês estão? Saudade de vocês. Apesar, ah, apesar dos problemas que nós estamos passando aqui, trancados, uma hora sai, uma hora não sai. Vamos tentar resolver aqui da melhor forma possível essas aulas que não podem ficar para trás, correto? Bem, eu coloquei logo aqui no primeiro, eu já falei isso para vocês, eu coloquei aqui logo no primeiro slide, mas eu vou passar isso aqui rápido, eu já chego onde eu terminei, eu terminei em sala de aula com vocês. Eu só queria me desculpar, porque como vocês me conhecem, assim, é uma coisa que eu tenho um pouco de vícios de linguagem quando eu dou aula, né? Então, assim, às vezes eu fico tipo assim, né? Aí às vezes eu fico pensando no que falar, então às vezes assim, eu queria já me pedir desculpa, porque numa sala de aula, às vezes quando você está ali, você não percebe o professor, tal, e como eu estou com o microfone aqui, isso pode acontecer, tá? Então já peço desculpa de antemão. Se a voz estiver ruim, ou com algum meio fanhoso, alguma coisa, porque eu estou saindo de uma gripe. Não sei se é nem o corona ou HN1, é alguma, mas já estamos melhores. Perfeito? Bom, então conforme o que foi passado para os professores, a mim, a coordenação do curso de vocês, essa aula vai ser enviada para vocês e mais à noite, logo à noite, vamos conversar, né? Numa plataforma aqui que eu vou colocar, enfim. Espero que estejam bem. Então, comecei com controle homeostático. Resumindo, vocês sabem que controle homeostático é o controle das variáveis fisiológicas. Daí vem homeo de homo, do latim igual, estático, estase, parado. Perfeito? Bom, então preste atenção. Vocês vão ver o meu mouse mexer aqui na tela. Eu botei de propósito, porque ele está gravando, né? Se eu quiser pontuar, marcar alguma coisa para vocês, assim, isso é proposital. Perfeito? Bem, então, introduzir vocês já sabem o objetivo da fisiologia, já tinha comentado com vocês, explicar os fatores físicos e químicos responsáveis pela origem, desenvolvimento e continuação da vida, tá bom? Outra coisa, se vocês perceberem que o áudio ficou rápido demais, a minha voz, eu estou falando rápido demais e vocês não estão entendendo, mais tarde vocês me avisem que eu diminuo um pouco a velocidade da minha voz, porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de aula para um notebook. Eu estou acostumado a dar aula falando para as pessoas, para os meus alunos nos olhos, né? Então é a primeira vez, não, então assim, relevem a primeira agora e me critiquem quando vocês me virem na aula mais da noite, ok? Na aula online. Bom, só essa frase aqui vocês já sabem que já entra uma gama de disciplinas, perfeito? Bom, então isso aqui já disse a vocês na sala de aula, que num contexto mais bonitinho de livro, né? Manutenção estável do organismo frente às necessidades de adaptação ao meio interno e externo. Isso são frases de livro que a cada vez que eu vou baixando de tópico, vou topicando para baixo, né? Manutenção das condições estáticas ou constantes do meio interno ou manutenção do meio interno do organismo. Você pode escrever tudo isso como homeostasia. Entendam que eu não quero que vocês tenham esse conceito na cabeça e vocês escrevam isso como se fossem doutrinados a um livro. Eu quero que vocês criem um conceito na cabeça e escrevam o que vocês entenderam sobre isso. Eu tenho certeza que vocês entenderam. Tanto que eu tinha comentado com vocês em relação à saúde e doença, né? Para a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de bem-estar físico, bem-estar social, enfim, aquela história pós-guerra 46, né, que veio. Mas para a fisiologia, ficar saudável é manter as suas variáveis fisiológicas constantes, sem amplas variações. Mais ou menos é isso, né? Então, vocês entendam que a homeostasia é isso. Se você perdeu a homeostasia, você fica em doença e perdeu completamente, você entra em morte, perfeito? Aí aqui que eu parei com o Bernard, ele que disse isso, né? A fixidez do ambiente interno é a condição para a vida livre, né? Isso é de 1800. Então, percebam que o que eu falo aqui não é de agora, é bem antigo, né? Então, isso eu tinha dito para vocês, né? Corpo vivo, embora necessite do ambiente que o circunda, apesar disso, relativamente independente do mesmo, por aí vai. E aqui, eu havia parado nesses dois quadros com vocês, de forma que o que importa para a gente, nas primeiras aulas de fisiologia,
dia para falar de homeostasia são essas variáveis. Variáveis essas na homeostase que quando são perdidas trazem doenças sérias e doenças graves, por exemplo, né? E nós dividimos essas variáveis, como vocês sabem, em rígidas e flexíveis. E eu comecei até a falar durante a sala de aula nas variáveis rígidas que eu comecei, que é a temperatura, por exemplo. Então, o que eu costumo dizer é que vocês devem saber que cada variável dessa, vocês possuem a aula em mãos, cada variável dessa que eu falar, ela tem um mecanismo que o seu sistema nervoso autônomo dispõe para corrigir. Entendem? Uma falha numa correção dessa variável, seja rígido fisiológico ou flexível, rígido ou flexível, isso pode te levar a alguma questão patológica, alguma doença. Perfeito? Muito bem. E eu citei por várias vezes a temperatura, porque a temperatura ela é um dos mecanismos, né, mais simples de entender a priori, né? Vocês sabem que a temperatura é uma variável que ela não pode ter amplas variações, daí o nome rígido. Então não entenda que ela não significa que ela não possa variar, ela varia, só que seu estreito, né? A sua labilidade. Entendam isso agora como labilidade, como variação. Daqui para frente, toda aula que eu der para vocês, eu vou falar de labilidade. Então entendam que labilidade é variação. Então, lábio, não de lábios de boca, né? De lábio com L. Quanto maior a labilidade, maior a variação. O fulano tem uma labilidade de humor. Vem daí, tem um humor muito instável, varia muito. Vem daí, então na fisiologia a gente usa termos mais científicos e não termos coloquiais, né? Então a temperatura é uma variável rígida. Só para ter uma comparação, assim, antes de entrar na flexível, que eu vou falar bastante das rígidas, e aqui com certeza entram questões mentais e psicológicas também, não na temperatura, mas nessas variáveis. A temperatura, por exemplo, a temperatura você não consegue dobrar a sua temperatura. Sua frequência cardíaca você consegue dobrar? Sim, consegue dobrar. Daí tem essa questão dessa divisão de variável rígida, variação extremamente estreita, flexível. Permite-se uma variação maior por um determinado maior tempo. Não significa que a flexível possa se manter variável por muito tempo, mas a manutenção dela flexível por muito tempo vai te levar a uma doença grave. Então, por exemplo, a pressão arterial, vocês vão ver aí logo na frente que eu vou falar, que é uma variável flexível. Você pode aumentar a sua pressão arterial em 20, 30, 40, 50 milímetros de mercúrio, mas mantê-la por muito tempo vai te levar a uma doença. Possivelmente vai comprometer os seus receptores mecânicos. Aí você tem os baroreceptores, que não convém agora entrar nesse assunto, e você vai se tornar um hipertenso, por exemplo. A hiperglicemia, né, por exemplo, a glicose ela pode aumentar demais, né? Mas você tem mecanismos que fazem com que ela volte ao normal graças à insulina, então, mas ela não pode se manter alta por muito tempo, entenderam? Agora você imagina a rígida, uma temperatura que, né, a variável rígida, a temperatura que não pode variar demais. Se ela não pode variar demais, você imagina uma variação apenas de 3,5 graus, 4 graus e meio e 4 graus Celsius na sua temperatura, de 36,6 para 40 graus. Olha o sintoma, olha o problema que dá. E olha para baixo, né? Uma queda de temperatura. Então percebam que a temperatura ela é rígida, é uma variável fisiológica rígida por esse sentido. O teu organismo não tolera essa variação brusca. E é engraçado que o ser humano ele consegue muito mais lidar com a temperatura um pouco mais para cima, né, elevada, do que com a temperatura para baixo, que a gente chama de, um termo mais correto, de hipertermia ou hipotermia. Entenderam? Então, por exemplo, é óbvio que o ser humano, a temperatura interna dele, de 36,6 graus, ela não pode ser mudada de forma alguma, não pode ser mudada. Agora, se isso mudar, você tem a questão da hipotermia, né? A temperatura quando abaixa desse valor de 36,6. E é muito mais, assim, digamos, acentuada a gravidade do que uma hipertermia. Você consegue lidar no ambiente 39, nosso verão aqui, por exemplo,
nosso estado do Espírito Santo, ou dependendo do estado, 40, 42, 43 graus, né, você fica ali tranquilo, porque você tem um mecanismo excelente para regular a sua temperatura quando ela está um pouco mais alta, e vocês já sabem que é a sudorese, que não é mediada nem controlada pela sua vontade. Para muitos aí que já tiveram aula no primeiro período, pela mediação do sistema nervoso autônomo ou autonômico, entendem? Já a queda de temperatura interna, para ambientes muito frios, o indivíduo não tem condição de se proteger do frio, a gente não lida muito bem com a hipotermia. Temperaturas abaixo de 35 graus interna já é meio que incompatível com a vida, e é muito grave, né? Muito grave. A gente, engraçado, o ser humano ele lida maior com a temperatura mais alta, com exceção da desidratação, se você se mantiver numa situação dessa, né? Então, a temperatura é uma variável rígida, e o principal mecanismo que o ser humano tem para lidar com ela é a sudorese, ou seja, lançar uma lamínula d'água na superfície corporal rouba calor. Isso eu tinha comentado em alguns pontos antes, né, de entrar nesse quadro. Perfeito? Só uma curiosidade, se a gente entrar um pouquinho a profundo na fisiologia, que a respiração também ela é responsável por regular a temperatura. No ser humano, isso não é muito funcional, né? Vocês me ouviram provavelmente falar por alguns trechos nisso na sala de aula. Por quê? A sudorese é muito mais importante, a sudorese ela é muito mais eficiente do que isso. Mas o fato de quando você inspira, quando você faz uma incursão respiratória, quando você expande a caixa torácica, vamos colocar assim, o ar ambiente entra, obviamente, se você colocar a mão na sua frente, da boca ou do nariz, você percebe que sai ar quente. Então, essa ventilação, ela tem um mínimo, baixo, muito baixo, controle de temperatura, mas a gente não pode usar isso para controlar a hipertermia, né, o aumento da temperatura. A sudorese é mais importante. Para vocês terem uma prova disso, né, perceba alguém quando está em febre e olhem a frequência respiratória dessa pessoa, como aumenta. A frequência, todo mundo está acostumado com frequência cardíaca aumentada. A frequência cardíaca aumentada, a frequência cardíaca normal numa pessoa, vamos botar em média ali 77 batimentos, 75, 6, 7, até 80, ok. Mas ninguém fala quantas vezes a pessoa inspira por minuto a respiração, que é de 12 a 18 incursões respiratórias por minuto. Frequência cardíaca, você fala batimentos por minuto. Respiração, IRPM, né? IRPM, incursões respiratórias por minuto. Então, a pessoa, isso é normal. À medida que a temperatura vai aumentando do ambiente, vocês percebam que, se vocês tiverem essa curiosidade, percebam que a frequência respiratória da pessoa aumenta sem que ela esteja cansada. Isso é muito observável em animais de pelo que não tem glândula sudorípara, como seu cachorrinho, gatinho. O dia que está muito quente, perceba o que ele faz. Ele deita e a frequência respiratória aumenta demais. Ele está trocando calor com o ambiente pelo ar, né? Algumas pessoas falam assim, né, no senso comum: está perdendo calor pela língua. Não está, não é pela língua. Ele simplesmente está aumentando a entrada de ar frio para botar ar quente para fora. Perfeito? O ser humano tem isso também, mas não é funcional. A própria sudorese ela é muito mais funcional. Daí o problema dos grandes queimados, né? As pessoas que sofrem queimaduras graves, aí por isso que às vezes observamos pessoas que são queimadas e sempre eles colocam no boletim, colocam no prontuário do paciente a porcentagem do corpo queimado. E isso tem N situações que vão trazer ao indivíduo, mas a grande questão é de quanto também, né? Quantas glândulas sudoríparas esse indivíduo vai ter. Porque quando a pele ela é queimada naquela região, e vocês já viram uma pessoa que tem uma queimadura de terceiro grau grave, né? Quarto grau é carbonização, de terceiro grau é aquela grave que você olha a cicatriz depois, né? Que dá aquela cicatriz que acaba limitando muitas vezes o movimento articular da pessoa, né? Naquele local não há glândulas sudoríparas, porque ela não se repara, não se refaz, não se transpira. Então você imagina uma porcentagem grande do corpo que sofre queimadura, essa pessoa perde a capacidade de suar e ela perde a capacidade de manter a temperatura corporal dela. Então, quanto maior a porcentagem de queimados,
maior a porcentagem, pior a porcentagem de regulação de temperatura. Então, por isso que é uma preocupação grande com queimado, essa regulação da temperatura que nós temos, que é feita pelo hipotálamo lá. As pessoas que lembram lá da aula de neuroanatomia, lembram, né, que tronco cerebral, bulbo e ponte, né? A ponte e o bulbo, que regulam isso. Se você não tem glândula sudorípara, que seria um efetor para resolver isso, não tem muito o que fazer. Esse é o grande problema. Perfeito? Então a temperatura é uma variável rígida, não pode mudar muito. Muda, senão não teria o nome de variável. Só que a sua variação é muito estreita. Perfeito? Bem, temos aqui o potencial hidrogeniônico, o famoso pH, que é outra variável rígida, né? E aquela escala que as pessoas falam, né? pH é acidez, tudo isso é errado. Na verdade, pH é uma abreviação do que significa potencial hidrogeniônico, né? Significa que uma substância em meio aquoso, o quanto que ela tem a capacidade de liberar hidrogênio, perfeito? Então, resumindo assim, quando você joga uma substância na água, se ela tiver a capacidade de soltar da sua molécula muito hidrogênio, a gente fala que o pH é baixo, porque ela solta hidrogênio, ela é mais ácida, vamos dizer assim. E existe uma escala de pH, que varia de 0 a 14 e neutro a 7. Então, se essa substância é ácida, significa que ela libera muito hidrogênio quando liberada em meio aquoso. Então, o ácido do meu estômago, que é o ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, você só tem ácido clorídrico no estômago, tá? Só estou dando um exemplo do ácido sulfúrico. O ácido clorídrico é muito ácido, o pH é 1, né? Por quê? Porque ele consegue soltar o hidrogênio muito fácil, né? Substâncias de 7 em diante até 14, que são ditas como alcalina, que é a hidroxila, né? São substâncias que liberam hidroxilas, são substâncias que são ditas como básicas, né? Como alcalinas, vamos dizer assim. Eu até comentei na sala de aula sobre isso também. Só para a gente pegar o fio da meada aqui e eu me adaptar também aqui à condição de aula online, que eu acabo me estendendo às vezes em algum assunto, querendo falar tudo. Mas percebam que esse pH é uma variável rígida do sangue que deve ser mantida constante. O nosso pH, não há necessidade de vocês decorarem números, 7,35 a 7,45. Se isso sair desses valores, é morte, é incompatível com a vida. Perfeito? O principal mecanismo de controle do pH é a nossa respiração também, né? Eu posso até mostrar isso melhor, tirar dúvida melhor mais à noite com vocês, pois percebam que o mecanismo metabólito, né, da respiração celular, reação de glicose com oxigênio, produto final CO2 e água, vocês sabem disso, eu já coloquei no quadro para vocês várias vezes. E claro que esse pH aqui, se ele se alterar demais, isso pode ser incompatível com a vida. Então imagine vocês quando você começa a reter o dióxido de carbono, CO2. Se você olhar no Google aí, estiver olhando essa aula, olhar no Google, respiração aeróbica, você vai ver lá, glicose, oxigênio, o que vai ter? CO2 e água e ATP. Esqueçam ATP que é energia, enfim, vamos pegar no CO2 e água. Se você não coloca o CO2 para fora na expiração, se você não expira esse CO2 se acumula na corrente sanguínea. E, consequentemente, na corrente sanguínea, ele aumenta em concentração e o mesmo reage com a água, formando um ácido carbônico. Aí, você começa a formar um ácido no seu sangue, o H2CO3, que é instável, se dissocia, liberando hidrogênio. Lembra que eu falei que o pH é potencial hidrogeniônico? Perfeito. Então, se você começa a manter no teu corpo CO2, porque você não coloca para fora, por N motivos, doenças respiratórias, enfisema, etc e tal, esse CO2 reage com a água, libera hidrogênio, o pH do seu sangue cai, você deixa o seu sangue um pouco mais ácido, e isso pode te dar um sério problema, não é? Aí o problema agora, assim, né, que as pessoas estão um pouco preocupadas do coronavírus, esse é um dos problemas, porque se a pessoa, ela complica com o coronavírus, vamos colocar na realidade agora, vamos tentar puxar porque interessa isso. Por que eu estou estudando isso? Vamos puxar para a realidade. As pessoas que possuem coronavírus, que não possuem comorbidades, doenças respiratórias, hipertensas, diabéticas, entre zilhões que eu poderia falar aqui, mas mesmo as que têm são tratadas, tudo bem. Mas digamos que uma pessoa é um enfisematoso, ele fumou a vida inteira e nunca procurou
controle, etc e tal. Vocês sabem que a troca gasosa, a hematose no pulmão dele é completamente comprometida. Ele não coloca o oxigênio para dentro direito e nem coloca o CO2 para fora direito. Consequentemente, a pessoa que fuma muitos anos é uma pessoa que mantém o CO2 no corpo mais do que o normal. Então, a pessoa que, se você for mensurar o pH sanguíneo, tende a estar um pouquinho mais baixo, mais ácido, porque ele forma mais o ácido carbônico, porque reage com o CO2 que ele não está colocando para fora, ele reage com a água, forma mais ácido carbônico. Então, essa pessoa pode começar a complicar, pode ser que ela precise de um leito hospitalar, e não tem para todo mundo. Então, são várias coisas que as pessoas vão falando do coronavírus, que elas não entendem de fisiologia, fica uma corrente no WhatsApp e transforma um vírus em política, né? Então, assim, só nessas variáveis aqui, se eu meter o coronavírus aqui, eu posso falar dele em todas essas variáveis fisiológicas que ele bagunça, mas bagunça muito quem está doente, entendeu? Quem é idoso, né, e tem alguma comorbidade, vamos dizer assim. Perfeito? Então, o pH é uma variável rígida, varia de 7,35 a 7,45. Mudou muito, morte. 7,3, 7,5 está muito mal, né, e significa que é incompatível com a vida, certo? Tá vendo os meus vícios de linguagem, né? Eu fico bem assim, sei lá. Eu fico assim na sala também, né? Vergonha. A gente começa a prestar atenção. Mas é isso aí. Entrei aqui em íons, né? Na verdade, outra variável rígida são os íons. Eu estou vendo que eu estou me estendendo aqui mais de 20 minutos, estou com 21 minutos e meio, e a instrução que nós temos é que eu não passo de 10 a 15, já estou em 20. Fica para a próxima, mas hoje à noite a gente pode conversar também, tá? Esses íons aqui, eles têm muito a ver com potencial de ação e a neurotransmissão também, que são assuntos para as próximas aulas que vocês possuem, que elas já foram mandadas para o e-mail pela coordenação de vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Tiramos dúvidas daqui a pouco. Me desculpem a forma de falar. Se eu falei rápido demais, conversem comigo mais tarde. Me dê um feedback em relação, porque é a primeira vez que eu faço isso. Eu estou achando muito, muito estranho, porque eu não estou olhando para o rosto de ninguém. Mas me desculpem algum ato falho, alguma coisa, enfim. Tá bom? Podem ter certeza que arranjaremos mais tempo para dar essas aulas. Esses arquivos de aulas eu vou mandando para vocês. E as plataformas online que nós vamos nos encontrar, a gente consegue ficar mais tempo. Perfeito? Hoje está combinado de 8 até 10 para as 9, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos e nos encontraremos, tá bom? Grande abraço.